devemos receber essa igreja. Veja aí, nós temos um fluxo do processo total das 8 eras. Eu vou dizer aos alunos o seguinte, que essas eras aí não é as eras que todos os estudiosos concordam. Eu fiz essa história sistemática e eu, nos meus estudos, dividi assim. Não estou também dizendo que está errado também não. É minha forma de dar aula, de tentar passar a vocês a matéria da melhor forma possível. Então eu achei mais legal a gente dividir em 8 eras para entender melhor essa questão da igreja. Olha lá o início, né? São 8 movimentos vividos intensamente no desenvolvimento do cristianismo. A igreja nasceu. Amém? Aleluia. Esse foi o início. Número 1. Os apóstolos implantaram a eclesia no primeiro século e surgiram muitos movimentos polemistas. Nós vamos estudá-los aqui um tempo, né? Foram vários, o docetismo, o monarquismo, o montanismo, os valdenses, é muita coisa que vai acontecer aí nesse período. 2. Os patrísticos asseguram o progresso do evangelho pela apologia. Então, esses pais da igreja, que vai ser na próxima aula nossa, no próximo bloco, nós vamos falar sobre eles. Eles foram os homens que Deus levantou naquela época para tanto explicar o evangelho como defender a doutrina do evangelho. São os pais chamados polemistas e apologetas, né? Vocês devem pegar essa matéria em apologia, se eu não me engano. Não tem apologia aqui? Então, vocês vão falar muito sobre eles. Vai ficar até melhor para me ajudar na minha matéria. 3. A reforma corrige os desvios. Define e separa católicos, protestantes e evangélicos. 4. O avivamento chega e o Espírito Santo é derramado. Aí vem o movimento de santidade, a luta do puritanismo, o pietismo forma o modo de viver dos protestantes. Mais na frente nós vamos estudar o que é o puritanismo, o que é o pietismo. São duas correntes interessantes para se estudar. Nós somos frutos dos dois. O metodismo tem um pouquinho de cada um. Missões, a quinta era, a era missiológica, missões torna-se a resposta do avivamento. Sexta era, o pentecostalismo aumenta a sua força. Sétima era, o neopentecostalismo vai tão longe que derrapa na história. O que quer dizer com isso? É que as novas igrejas dos anos 70 para cá, elas trouxeram tanta inovação que elas conseguiram derrapar feio. O negócio foi feio. Foi feio. Ainda ontem eu via um artista gospel num programa famoso do Brasil, e nesse programa tendo outro, era tipo um barzinho, todo mundo lá, tendo até forró, assim, nada contra forró, mas a letra daquele tipo de forró, letra sensual, e lá estava o cara no meio, ele é um ícone brasileiro, evangélico. Parece-me que duas coisas ficam bem claras: o cara quer vender a imagem dele, ele precisa se aparecer na mídia, e segundo, ele está dizendo a todo mundo que é normal ser duas coisas juntas, não tem como. O tempo todo Israel foi exclusivista, Deus tirou aquele povo do meio dos pagãos, e a igreja foi exclusivista, no sentido de dizer, nós temos uma mensagem diferente. Não é exclusivista por ser melhor que ninguém, gente. É dizer, nós somos diferentes, nós temos uma mensagem diferente. A gente não coaduna com o pecado. E hoje os caras estão indo para a televisão, no mesmo palco, cantando, indo, supostamente louvor a Deus, e se deixando ser filmado, fotografado por um grupo que as mulheres estavam seminuas na televisão. Então, quer dizer, é um agravo, é uma coisa horrível. Então, o neopentecostalismo conseguiu derrapar dessa forma. A igreja atual luta contra, aí a oitava era, a igreja atual luta contra o declínio do movimento emergente e o incluso. O que é o movimento emergente e incluso? Os movimentos emergentes e inclusos, eles estão dos anos 90 para cá. São aquelas igrejas que disseram assim, temos que ser igual a eles para ganhar eles para Cristo. E aí, nesse ser igual a eles, aí derrapou feio. Aí caiu lá embaixo, mas aí acabou. O preparo para nascer a igreja. O que Deus preparou para o nascimento da igreja? O mundo foi preparado para que, no momento propício, a igreja pudesse nascer estrategicamente. Em Gálatas 4:4, Paulo fala sobre a preparação que antecedeu a vinda de Cristo. Vamos falar aí? Vindo, plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. De novo? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Marcos 1,15 afirma o quê? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo.
Olha aí, ó, o tempo está cumprido. No sentido de estar realizado, não de estar longo, né? Comprido. O português tem umas coisas interessantes. O português, você sai do quartel e recebe baixa. Sai do hospital e recebe alta. Não entendo. O estudo dos eventos que antecederam o aparecimento de Jesus sobre a terra faz com que reconheçamos a verdade das afirmações de Paulo e de Marcos. Qual foi a contribuição romana? Vai cair na prova. Cite quais foram as contribuições romanas. Não significa que Roma preparou o caminho diretamente para a igreja, e sim que Deus usou princípios do império para encaixar a igreja e seu nascimento. As conquistas romanas levaram muitos povos à falta de fé em seus deuses pagãos. Desta forma, portas foram abertas para que o evangelho fosse pregado devido à carência desses povos. Entendeu? Eles eram decepcionados com os deuses porque não protegia eles. Roma vinha e arrebentava. Então tem esse Deus agora dos hebreus aí, dos judeus, vamos ver como é que é isso aí. Okay? Vamos ler aqui. A primeira contribuição foi a lei, base política. O que está escrito aí? Lei. Da dignidade do indivíduo, cidadania e justiça. O evangelho valoriza o ser humano. Então, quando a Roma deu essa ênfase ao cidadão, foi o primeiro império a dizer que adultério era pecado. Pecado não, era crime, né? Então, coadunou com o evangelho, que também valoriza o cidadão, a pessoa. Tira ela do status de escravo, porque nessa época aqui, a escravatura estava em alta, cara. Isso aqui era moda. O evangelho dizia assim, que o patrão e o servo eram irmãos. A Roma não dizia, a sociedade não dizia isso na época, né? Então, o evangelho é uma das coisas que valorizou o homem. A etnia, agrupamento das diferentes raças. Vamos lá? Então, como ele foi um império globalizado naquela época, ele reuniu várias etnias. E há na igreja acepção de pessoas? Não, claro que não. De qualquer cor, de qualquer raça, qualquer status, é bem-vindo à casa de Deus. A outra contribuição de Roma foi as estradas. A acessibilidade facilitou a propagação do evangelho. Vamos ler aí? As estradas principais séculos. A gente vai para a Europa e eu vejo aquelas cidades romanas, cara, interessante, estão lá até hoje. Eu vou estar em Israel agora dia 12 de outubro. Não, vou estar em Roma também. Chegou minhas passagens semana passada, dia 12, dia 13 eu descer em Roma. Eu vou rever tudo isso aqui, é tudo antiguíssimo, está lá, coisa muito bem feita. E a quarta contribuição de Roma foram os soldados. Muitos se converteram e nas missões levavam a palavra. Vamos lá? O evangelho chegou aos confins do império por meio de soldados crentes. Quem que é a Bretanha? Alguém sabe? Exato. Quem falou Inglaterra? Essa menina tem um crânio diferenciado. Isso, está certo. Você coligou as palavras. Muito bem. Bretanha. Vem dos bretões, né? A Grã-Bretanha, dos anglos, dos saxões. O Império Romano chegou até lá com os soldados. E olha, a nossa dádiva com a Inglaterra é muito grande, não é? Olha quantos missionários já na Inglaterra, naquela parte ali, né? Poxa, depois os Estados Unidos foi colonizado por eles. Então, olha só que interessante isso. A semente na Grã-Bretanha, como foi? Foi levada por soldados crentes. Tinha ou não tinha algum soldado que era crente lá? Tinha. E eles levavam a palavra de Deus, né? Uma contribuição grega. Roma detinha o domínio da espada. Já os gregos tinham o poder da mente. Alexandre o Grande já havia trabalhado na unificação de uma cultura inteligente, como também na propagação de um idioma comum em seu império, e isto refletiu no tempo romano. A primeira contribuição grega foi a mente. O desenvolvimento cultural da Grécia foi uma base. Vamos ler aí? A contribuição intelectual grega. A segunda contribuição grega foi o koiné. A língua grega espalhou a mensagem pelo império. Língua universal para exercer um impacto real sobre o mundo da época. É como o inglês hoje. O inglês ele é universal. Existe o inglês e existe o inglês. Ou seja, em Nova York sempre você fala inglês. Você fala a língua bi. I'll be here, I'll be okay, I'll be gonna there, I'll be with you, I'll be there, I'll be here, I'll be so, I'll be sad, I'll be down, I'll be up, I'll be okay. É só falar bi. I be, he be, she be, te be, eu be, eu be. Só falam bi, cara. Bi, mamê.
Nova York nas ruas, ei, mamê, mamê, até os brancos, ei, mamê. É isso aí. Então o inglês, ele virou o inglês, né? Todo mundo fala inglês. Você vai na Índia, você pergunta, onde é que fica a rua tal? O indiano fala assim, that's okay, you go right here, you go already, about 3 lights, you turn on the right and you go already. E você entende. Você vai na Inglaterra, the shoes behind the green door, e você entende o que estão falando. Você vai no Texas, oh, I'm so glad because you stay here, so I'm so glad to see you again. So let's go and take something to eat, let's take some food. Eu entendi todo mundo, é tudo inglês. Então, a época do Koiné era assim, era uma língua universal, e a Grécia que contribuiu. A filosofia, a facilidade dos povos entender o lado espiritual. Vamos lá? A filosofia grega chama atenção para o mundo transcendido, temporal e visível. É ou não é, gente? E o que é o evangelho? Não transcende o visual, o visível, o que você vê, que não vê? Aqui no caso, o temporal e o visível, não é? A gente não fala de uma Nova Jerusalém? Você já viu? A Nova Jerusalém, a nova, a velha, eu consigo ver. Você já viu? Não. Então a Grécia tinha essas coisas também. Isso trouxe esse berço, não que a gente usa a filosofia grega, ou a mitologia grega, né? Mas trouxe a figura do Hades, do Poseidon, do Zeus, na linguagem evangélica, contextualizada biblicamente, o Zeus seria o Deus maravilhoso, o Hades, o inferno lá. Não que seja, gente, pelo amor de Deus, está sendo gravado aí, você está me assistindo aí, ó. Não estou falando nada disso, não. Estou dizendo que o pano de fundo grego, nessas crenças mitológicas, facilitou explicar o evangelho. Porque, basicamente, se assemelhava. Agora, glória a Deus pelo Torá, porque é antes da Grécia. Para ninguém dizer aí, ó, que o evangelho é feito em cima da filosofia grega. Que Paulo era um filósofo grego que pegou a Grécia e espalhou o evangelho dentro para ensinar. Não. Os gregos aprenderam de alguém. O Torá já falava muitas vezes sobre Deus, sobre o céu, sobre o mundo que transcende o nosso mundo. Glória a Deus, porque senão a gente está em mal lençóis hoje e eu ia desistir da aula, sabia? Ia desistir da aula. Porque para dizer que a Grécia me deu o berço, acreditar que a mitologia evangélica está em cima da mitologia grega, que um Zeus é Deus, não, ele usou como um pano de fundo. Olha, isso aqui existe, é real, não a mitologia grega. Mas os gregos copiaram de alguém. Pronto, então está resolvido. A fome do ser humano em se relacionar com Deus. Exato. A Grécia tinha tanta fome de deuses que criou vários deuses, era mitológica. O fato do evangelho ser monoteísta, mas pastor, qual a contribuição então da Grécia? Porque ele é politeísta. Exato. Ela pode mandar um sistema em que eu poderia diferenciar o meu Deus dos outros deuses. Nesse caso, ganha concorrência. Quem que é melhor? Quem que é maior? Aleluia. Amém? É o que Rabi falou para os espias. A gente tem medo de vocês. A gente conhece vocês. A gente tem medo de Deus de vocês. A gente está sabendo aqui que ele faz sair fogo do céu. Ele manda nuvem para fazer sombra. Ele coloca pão no meio do mar, ou no deserto. Ele manda água no meio do deserto para vocês. É isso a gente está com medo. Vocês não. A gente tem medo do Deus de vocês. Exatamente, a Grécia nos deu tantos deuses para que pudesse diferenciar. O nosso é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Amém? Contribuição judaica. O Antigo Testamento anunciava a vinda de um Salvador. E isto concebeu a semente da fé no coração do povo judeu, onde a igreja teve o seu nascimento. Amém? A prova é que a igreja veio do judaísmo. Não propriamente judaísmo, porque o judaísmo é uma seita que hoje até eles fazem coisa que, tanto ritual, e tem evangelho copiando, achando que está fazendo bonito, mas é ritual inventado pela religião judaica. Não tem nada a ver com os princípios deixados por Deus no Velho Testamento. Eles dizem que eles são lá do Velho Testamento, mas não é. Por exemplo, o uso do kippá não era kippá no tempo de Moisés. Era uma vestimenta maior. Eles foram cortando até virar aquilo lá. Eles têm uns rituais estranhos que não está na Bíblia. Eles inventaram um bocado de coisa. Então, mas mesmo assim, a igreja veio daí, com dessa fé desse povo. Jesus nasceu do povo judeu, sim ou não? Ele não é italiano, gente. As promessas sobre ele, messiânicas, alimentavam a alma dos primeiros cristãos.
A base da crença em Yahvé, Jeová, foi fundamental para a afirmação de Jesus como Filho de Deus. Então, quais foram as contribuições judaicas? Primeiro, monoteísmo. A base fundamental do Evangelho é o monoteísmo. Vamos lá? O judaísmo cria um só Deus. A segunda contribuição foi o Messias. Jesus, sendo ele próprio Messias, reafirmou sua condição. Vamos lá? Esperança messiânica. Os judeus esperavam por um Messias. Terceira contribuição judaica é a ética. A lei moral é também a base da vida cristã. A moral, A lei judaica também ofereceu muito. que é o decálogo. O que é o decálogo? Exato. Vamos à quarta contribuição judaica, o criacionismo. As bases judaicas deram respaldo ao fundamento cristão. Vamos lá? A filosofia da história. Deus criou, o homem pecou e agora haveria punição e correção. Criador, o homem criado. Então, Deus criou, o homem pecou e agora haveria punição e correção. O Criador, o homem criado. Então, essas bases judaicas também é o fundamento do cristianismo, certo, gente? Na verdade, até então, ninguém havia se pronunciado por causa dos valores judeus. Porém, aquele foi o primeiro grupo a dizer: o templo não é mais o de Salomão, o templo agora somos nós. Esta mensagem irritou os ortodoxos e provocou a ira das autoridades. Estevão, o primeiro mártir. A pregação de Estevão provocou a ira das autoridades, que se sentiam ameaçadas, e um grupo de judeus, tomando Estevão, acusou de blasfêmia. Ele foi levado ao conselho do sumo sacerdote. Este foi, pregou e fez o primeiro sermão apologético da defesa da fé cristã, mostrando que Jesus cumpriu as profecias que se diziam a respeito a ele e também libertaria o seu povo da escravidão do pecado. Estevão ficou de frente daquele pessoal, e não mediu esforço. Pregou um dos primeiros sermões abençoados apologéticos que a Bíblia registra. Isso foi notório, né? Isso custou-lhe a vida. Mas olha o que vai acontecer aqui agora. A denúncia de Estevão. Após denunciar os judeus como traidores e assassinos de Jesus, Atos 10:52, a raiva se superou quando Estevão olhou para o céu e disse: está vendo Jesus em pé à destra de Deus. Atos 7:55. Foi o que faltava para lhe custar a vida. E assim foi levado para fora da cidade e o apedrejaram. Atos 7:58 e 60. Foi a primeira perseguição oficial contra a igreja. Rapaz, além de ele estar pregando como ele pregou, ele irritou o pessoal. Só que ele falou a verdade, né? Para a época, que precisava ter falado a verdade. A igreja chegava com impacto. Então você não faz parte, cara, de um movimentozinho que chega e passa. Tipo Direta Já. Direta Já ninguém mais fala sobre isso. Você faz parte da igreja. Chegou, pisou e dissemos: chegamos para ficar. Com impacto. Olha a mensagem deste homem. A igreja se organiza. Este fato forçou muitos irmãos a saírem de Jerusalém. Atos 8:1. De certa forma, isto levou os cristãos de Jerusalém a morar entre os gentios de Samaria e região. Assim, muitos se converteram, dado ao testemunho. Atos 8:5-8. A igreja foi aos poucos se estabelecendo em muitas cidades gentias, como Antioquia da Síria. A perseguição fez o quê? Fez espalhar o evangelho. Então, eu volto a dizer, Deus não programou que Estevão morresse. Poderia ter sido de outra forma, certo? Mas como aconteceu aquilo, Deus usou aquilo como premissa, para que o povo de Deus se espalhasse. E aí, o evangelho chegou em outros lugares. Sabe aquela árvore, aquele espinho da coroa de Jesus? Chama assim Afro Spini, o espinho afro. É um espinho que veio da África. Como? Pelos pássaros. Eles vinham da África, traziam semente e cuspiam naquelas regiões e nascia o espinho afro. Aquela planta não é de Israel, é da África. Então, por quê? Mesma coisa do evangelho, você sai voando, espalhando, jogando a semente. E assim foi com os soldados romanos, assim foi com essa perseguição do judaísmo sobre a igreja. A atuação missionária na igreja primitiva. Quanto tempo, mais ou menos, depois da descida do Espírito Santo, que a igreja que aconteceu a morte de Estevão? Em seguida. Logo em seguida. Falar que a igreja não, eles receberam a ordem de Jesus, né, Ide, e aí depois que viesse o Espírito Santo, mas eles meio que não entenderam, já me falarem assim, meio que não entenderam, então teve que haver essa perseguição para eles começarem.
Exato, estava muito gostoso lá em Jerusalém, né? Ai, que bom, não quero sair desse lugar. Estava lindo demais para ficar só ali para eles. Então Deus permitiu, mas foi uma sequência bem... não demorou muito tempo não, foi logo no começo da igreja mesmo. A igreja não podia ficar, né, confinada, achamos um tesouro só para nós, não dá. Houve resistência em receber os gentios na igreja, porque na ótica deles a igreja era apenas um cumprimento da profecia judaica. Mesmo tendo Jesus advertido, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. A conversão dos gentios foi de fato o cumprimento natural da ordem de Cristo em sua grande comissão. Expansão do cristianismo. Como a igreja nasceu em uma época de grande comércio, onde as estradas comerciais passavam pela Palestina, muitos mercadores e embaixadores entravam em contato com a igreja, e assim vemos a conversão de oficiais de Roma, Atos 10, 1 a 48, e da Etiópia, Atos 8, 26 a 40, e de outras terras. Pedro iniciou as jornadas missionárias nas cidades da Palestina, pregando tanto aos judeus como aos gentios. O fato de ser uma rota comercial também facilitou a pregação do evangelho. Muitos mercadores citavam a Cristo pelo testemunho. Olha que coisa linda isso aqui, né, gente? Movimento da igreja na Ásia Menor. Outros foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, o que forçou a igreja em Jerusalém a enviar Barnabé para solidificar esses novos cristãos em Antioquia, Atos 11, 22, 23. Barnabé depois seguiu para Tarso com a missão de encontrar o jovem convertido Saulo, que seria o Paulo, e pela fé o conduziu para Antioquia, ali ensinar a igreja durante 1 ano, Atos 11, 26. Espírito Santo dirigindo a igreja. O Espírito Santo usou Ágabo e revelou que o Império Romano teria uma grande escassez sob o governo de Cláudio. Ao mesmo tempo, Herodes Agripa perseguia a igreja em Jerusalém. Ele executou a Tiago, irmão de João, e tinha lançado Pedro na prisão. Atos 12, 1 a 4. Foi por esta razão que os irmãos de Antioquia enviaram dinheiro para despachar de Barnabé e Paulo com o socorro. Então, vocês veem aí que, na verdade, a igreja tem um movimento interessante. Nenhum momento se desperdiçou nada da igreja. Tudo que ela fez, Deus usou de uma premissa para que ela fosse solidificada naquela época, né? Vamos para a conectividade. Paulo e Barnabé voltaram a Jerusalém trazendo João Marcos, Atos 12, 25. Nesta época, muitos evangelistas surgiram na Antioquia com fé e determinação. Assim, através do Espírito Santo, esta igreja enviou os dois numa viagem de missões para a Ásia Menor, Atos 13 e 14. Inclusive, esta é considerada a primeira das 3 viagens de missões que Paulo realizou em seu ministério. A mensagem central da igreja primitiva era os ensinos da obra e na vida de Jesus Cristo, afirmando sua impecabilidade, trazendo a declaração que era filho de Deus, que havia entregue sua vida para a salvação da humanidade, Romanos 5, 8 a 10. Também dizendo que Jesus foi aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos para derrotar o poder do pecado, Romanos 4, 24, 25, 1 Coríntios 15. A vida natural da igreja primitiva. A igreja primitiva não ansiava por um governo. Eles, na verdade, acreditavam na iminente volta de Jesus naqueles dias. Então, para que um governo? Por isso que eles remediavam as situações quando as mesmas surgiam, como foi no caso de Atos 6. Aí eles tinham um governo espontâneo, a igreja, olha. Paulo foi um dos que incentivou uma padronização no serviço da igreja. Isso foi percebido em suas cartas. Na verdade, não havia uma diretriz sistematizada de governo de igreja. O mais claro parecia ser um ou mais presbíteros que dirigiam as questões em cada congregação. Romanos 12, 6 a 8, 1 Tessalonicenses 5 a 12, Hebreus 13, 7, 17 a 24, o que era bem próximo ao que os anciãos realizavam nas sinagogas judaicas. Então, na verdade, a igreja teve uma explosão, bum! Só que depois que ela explodiu, houve agremiação, pessoas, então eles tinham que se organizar de certa forma, né? Não a organização que tem hoje. Hoje é muito mais ampla, muito mais difundida. Mas naquela época eles tinham um governo simples de igreja. Era um presbítero cuidando de um grupo, só isso, né? Depois veio então os novos conceitos de governo de igreja. Hoje nós temos o congregacional, temos o episcopal, e aí vai. Escolhidos pelo Espírito Santo. Eles eram escolhidos pelo Espírito Santo, Atos 20, 28. No entanto, os apóstolos faziam as nomeações.
Da mesma sorte, o Espírito Santo usava os apóstolos, ordenando a liderança para servir o ministério. Interessante que estes evangelistas já realizavam o trabalho itinerante. E por último, o Espírito Santo dirigindo a igreja. Vemos dois grupos na vida da igreja primitiva. O que chamo de mensageiros e zeladores. Homens como Estevão, Paulo, Filipe, Pedro, Barnabé e tantos outros iam pelas cidades confirmando a fé dos cristãos e estabelecendo novas igrejas. O outro grupo, o que chamam de zeladores, permanecia como presbíteros, anciãos da forma judaica, para cuidar do rebanho, ler as cartas apostólicas e ensinar. Então era muito simples essa questão quando a igreja foi implantada naquela época, né? Agora vamos para a expressão do cristianismo. As cartas do NT, quem sabe o que é NT? Muito bem. Referem-se à nomenclatura de bispos na igreja primitiva. Na época, os bispos presidiam local, mas não formavam uma classe superior da liderança eclesiástica. Paulo mencionou os presbíteros de Éfeso como sendo bispos, Atos 20 e 28. E parece que ele usa os termos presbítero e bispo de forma igualitária. Tito 1, 5 a 9. Hoje, igrejas usam dessas nomenclaturas apenas para sustentar um sistema organizado e disciplinar, como é o caso da nossa igreja, certo? Tem o bispo, né? Tem o secretário regional, o SD, o ministro, o pastor. O sistema hoje, né? Teve essa nomenclatura por conta da ordem disciplinar. Não é que seja antibíblico, seja heresia, não. Todo mundo sabe que o presbítero é um pastor também. O presbítero é um bispo. No caso, no sentido da essência da palavra. No contexto wesleyano, ele tem cargos diferenciados, como eu acabei de mencionar. Liderança espontânea. Na verdade, o que nos parece, os bispos ou presbíteros eram dirigentes de igrejas locais. Segundo 1 Coríntios 12, 28. Paulo e todos os apóstolos entendiam que o Espírito Santo capacitava pessoas para liderar. E quando otorgava uma função a um irmão ou irmã em Cristo, era mais uma confirmação do que o Espírito Santo já havia lhes ministrado ao coração. A não ser a menção da igreja em Jerusalém. No entanto, não está claro que a mesma possuía uma sede ou um local central de poder terreno. A cristocêntrica mensagem reunia todos os anseios da igreja para se movimentar. Atos 20 e 28. O ministério possuía mais conotação de completar e ajudar alguém, ao invés de liderar ou mandar em alguém. Pegou aí? Mateus 20, 26 e 28. A única exigência esperada era servo, deveria ser o que manejava bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A igreja apostólica do primeiro século não tinha qualquer forma diferente de culto, a não ser de pregar o Cristo ressurreto e convidar as pessoas para o seu senhorio, seguido o batismo. Os cristãos convidavam os incrédulos para fazer parte do seu grupo, o corpo de Cristo, Efésios 1:23, que seria salvo como um todo. Os apóstolos e evangelistas pregavam a volta de Jesus, dizendo que a igreja era sua noiva. Apocalipse 21:2, 22:17. Nada era prometido a não ser a vida eterna. Atos 8, 9, 24 e 13, 7 a 12. Vamos para a cultura. A cultura da igreja primitiva, as bases da cultura eclesiástica do primeiro século. Alguém tem alguma dúvida aí sobre essa questão que eu coloquei da igreja aí, nos mesmos movimentos da igreja? É mais a parte histórica, né? Pronto. A gente vai falar agora sobre as bases da cultura. Qual que era a cultura dessa igreja do primeiro século? Algumas formas primitivas que estabeleceram a igreja pelos séculos, né? Você está vendo um quadrante aí? Tem 3 setas horizontais e 3 setas verticais, né? Nas pontas há a definição. No seu lado esquerdo, expectativa sobrenatural, está vendo aí? Elementos da cultura e a ação natural da igreja. Aí nós temos do lado de cá, no horizontal, nós temos o batismo, o social e a mensagem. Repita comigo. Batismo, social e a mensagem. Esses 3 elementos eram da onde? Elementos da cultura. Qual eram os elementos da cultura da igreja primitiva? O batismo, o social e a mensagem. Porque era o que redundava a vida deles. O objetivo era o batismo. Logo em seguida, eles atendiam necessitados, não era?
e tinha a mensagem. Na outra ponta do batismo, o que está escrito lá? Exato, testemunho. Então o batismo ele era respaldado pelo testemunho de cada um. Na outra ponta do social está escrito o quê? Conceito de igreja. Por quê? O conceito deles era que todos tinham que ter acesso à ação social, ao ajuda, à misericórdia, não é? E na mensagem, onde é que está a outra ponta? Está escrito o que lá? Missões. Porque a mensagem deles era totalmente missionária, cara. Eles não prometiam nada além da volta de Cristo e a vida eterna. Se fosse curado, cara, seria por obra de misericórdia de Deus. Se recebesse um bem material, aliás, eu não me lembro disso. Deles comemoraram o bem material como algo assim, fora de série, né? Na parte vertical, nós temos embaixo aqui, na parte de baixo, a palavra culto. E na outra ponta? Adoração. Ei! O que quer dizer? Que o culto era para? Embaixo aqui, no segundo ponto da cultura, Santa Ceia. e em cima? Corpo de Cristo. Exato. Santa Ceia e o corpo de Cristo. Então, Santa Ceia embaixo, corpo de Cristo em cima. No próximo elemento da cultura, e onde é que está em cima lá? Qual que é a esperança da igreja primitiva? Vamos lá? Qual que é a esperança da igreja primitiva? Olha a cultura vertical da igreja, gente. O ponto da ação humana para atingir uma expectativa divina. Na ação humana, vamos lá, tem três coisas. Leia para mim alta aí. Primeiro, Havia um culto. segundo, Havia uma Santa Ceia. terceiro. Havia uma esperança. Eles iam para a igreja porque tinha um culto, uma santa ceia e uma esperança. Eles iam falar da vinda de Jesus. Olha, o apóstolo Pedro vai estar com a gente hoje nas catacumbas. Ele andou com Jesus, vamos ouvir dele, vai contar aquela história da pescaria. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. A expectativa divina, eram três. Primeiro, Para atingir a adoração. segundo, Para celebrar o corpo de Jesus. terceiro. Pela volta de Cristo. Meu Deus, gente, só essa página aqui me dá uma aula gostosa aqui, né? Olha só. Gente, quando é que nossas igrejas vão chegar nesse ponto? A gente, nós, eu, você, de estar no culto para atingir a adoração mesmo. Não estou preocupado com o meu sapato. Se eu estou cantando desafinado, eu vim adorar a Deus, cara. Amém? Aleluia, desculpa aí. Eu vim para celebrar o corpo de Cristo. A ação voluntária da igreja. As cartas, os livros, e com mais ênfase o livro de Atos, corroboram para confirmar uma igreja que, a despeito do culto judeu e a força da pressão pagã, conseguiu emergir com algo novo, sincero, simples e poderoso. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos 4:31. Amém, igreja? Aleluia. Amém, igreja não. Amém, alunos? Como era a cultura horizontal da igreja? O que a igreja realizava em termos de comunidade social e antropológica? Essa era a cultura horizontal. A descrição. Vamos lá, a descrição? Primeiro aí é o quê? Depois? E depois? No batismo. O batismo apontava para o testemunho diário e a notoriedade da transformação provocada pelo Evangelho na vida da pessoa. Era algo nitidamente percebido. O social. Em Atos 4, vemos que o fruto original do pensamento social da igreja dava um conceito novo a uma sociedade sem paixão e movida pelo ódio da espada. Certo, gente? Aquela época alguém tinha compaixão de alguém? Muito pelo contrário. Se encontrasse uma pessoa jazendo, dizia assim, se os pecados dele, estou pagando o pecado do pai e da mãe dele aí, ó. A igreja vem abraçando, cara. Desculpa aí. A igreja vem repartindo, né? A igreja vem abrindo a casa. Entra. Aquela música de Elias Robson, cara. Eu amo aquela música. Vem, a casa é nossa. Pode tocar aqui um pouquinho? Para mim, eu já falei, Elias, essa música, a igreja tocou. A igreja cantava lá. Eu acho que o Elias Robson recebeu essa música lá de Jerusalém. Elias Robson é o nosso pastor de Chaves. Para mim, é um dos melhores músicos que nós temos.
Vem, a casa é nossa, é bem-vindo quem chegar. Coração e porta estão abertos, pode entrar. Igreja reunida no aconchego de um lar. Família, irmãos, amigos, junto à mesa a partilhar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei. Minha amada igreja, onde quer que esteja, abençoarei. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei. Minha amada igreja, onde quer que esteja, abençoarei. Aleluia. Glória a Deus. Compartilhando dores de sabores nossos ais, fortalecendo a fé, criando os laços fraternais, aprendendo a imitar os gestos de Jesus, amando mais e mais com o amor que vem da cruz. Gente, é uma obra-prima do Elias. Pô, parabéns. Uma obra-prima. Eu acho que a igreja cantava essa música naquela época. Era isso. Era essa mensagem que a igreja trazia. Né? Mensagem. O cunho da mensagem era 100% missionária, poderosa em argumentação e testificada pelos sinais. Vamos falar sobre a adoração da igreja primitiva. Eu acho que essa é uma matéria que o Anderson gosta muito, né? A adoração da igreja primitiva é algo assim fantástico. Eu queria, quando chegar no céu, eu vou pedir para Jesus apertar o botão no DVD. Quero que ele volte para me ver como é que era isso, cara. Paulo dá uma ideia assim: olha, quando vocês juntarem aí, falem salmos e hinos, cânticos de adoração, cânticos espirituais. Rapaz, não havia aquela figura do crooner, né? O artista chegou, o cara que vai fazer o louvor. Sem ele, entendeu? Gente, é interessante isso. Vamos até abrir a discussão se vocês quiserem aqui. Quando falta luz, o que acontece? Aqueles arranjos todos, O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Acontece isso aqui. Quando falta luz, acontece isso aqui. O único que é digno de... Me fala por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração, acho que era ali, né? Nós estamos vivendo uma geração em que o artista, né, o crooner, o âncora, o mão na boca, né, o cara, a menina do louvor, e a igreja perdeu um pouco da congregação. Eu acho que está na hora de a gente conseguir tirar o louvor do centrífugo e colocar o mais centrípeto, para que o povo venha para o centro. Essa é a ideia do salmista Davi, quando ele tira a arca de lá do Santo do Santo, coloca numa tenda e manda o povo adorar em volta. Era Deus no meio do povo, era Deus tirando a aliança mosaica, porque a aliança mosaica era a aliança de aprendizado. Aquilo não era nem cerimonial, aquilo era um memorial, tá? Porque lá no deserto, Deus vai reensinar o povo a adorar. Às vezes queriam carregar aquilo para o resto da vida. Quando Davi tira a arca de lá e coloca no meio, no centro. Falta quantos? Para terminar tudo, não? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir então aqui. Adoração. De que forma se comportava? Vocês têm curiosidade de saber como é que eles adoravam a igreja primitiva? Eu também tenho. Não temos muitas informações. Somente Justino Mártir deixou algo escrito a respeito dos cultos ou os estilos de adoração da igreja primitiva. No entanto, esse registro data do ano 150 depois de Cristo. Ou seja, não há nada tão claro a respeito de um programa de culto ou uma liturgia de adoração no tempo apostólico. O que sabemos de concreto é que a igreja primitiva realizava o seu serviço no domingo, o primeiro dia da semana. Denominava o dia do Senhor, referindo-se ao dia em que Jesus ressurgiu. Eles reuniam-se nas imediações do templo e em Jerusalém nas sinagogas, e principalmente nos lares. Atos 2:46, 13, 14, 16 e 20, 7 a 8. Os eruditos concordam que a referência ao ensino de Paulo na escola de Tirano, Atos 19, 9, dá a entender que eles alugavam locais de escolas e outras instalações.
A tradição diz que os primitivos cristãos reuniam-se em sua maioria em casas. Vemos claramente essas indicações por todo o livro de Atos, o que nos sugere que eles não possuíam qualquer propriedade construída para este fim. Por exemplo, em Roma, durante as perseguições, reuniam-se em lugares secretos, como os catacumbas, túmulos subterrâneos. Os fragmentos históricos pouco elucidam esta prática. No entanto, o que se dá a entender era que os primeiros cristãos adoravam nas noites de domingo e que seu culto acontecia com motivação da ceia do Senhor, a Igreja de Cristo, porque ela é maravilhosa. A igreja tem provisão, tem palavra, tem consolo, tem vida eterna. A igreja tem aconchego, tem profecia, tem comunhão, tem tudo que você possa imaginar, mais um pouquinho. Tentaram estragar essa igreja, mas não vão conseguir não. Porque quando você se apaixona pela igreja, você se apaixona por Jesus. Porque na verdade, se um dia ele falar assim no céu, eu vou abrir a minha essência. Se ele pegar assim e abrir dentro dele, quando ele fazia assim, que ele abrir, o que você vai ler lá dentro? Igreja. Porque ele é o fundamento. A palavra apostolos, fundamento, né? Eu edificarei, também o edificarei na tradução do grego, vem para oikodomeso. Oikodomeso, no original aramaico que foi escrito, significa alicerce pronto para construir um prédio. Então, ele é o próprio alicerce. Nós somos os tijolinhos que foram sendo colocados. Então, eu tenho segurança total nessa base, cara. Não tem dúvida que essa base é firme, porque ele é a nossa base. Obrigado. Até daqui a pouco, próxima aula, no nome de Jesus.